Olá, meus irmãos, olá, meu povo, povo de Deus, povo abençoado por Deus. Graça e paz vos sejam multiplicadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Bem-vindos a mais um Acordando com Fé, que chega também à Rádio Amém, 98.9, lá de Lucas do Rio Verde, onde está o nosso precioso, querido pastor William Cavalcante. O tema de hoje é o doutor e o Ribeirinha. E nós vamos para um hino agora, e eu creio que seremos muito ajudados nesta manhã. Você que vai sair do trabalho, você que já está no trabalho, seu celularzinho ligado, e vai te ajudar bastante. Vamos para o hino? Depois da palavra. De tanta coisa que andei fazendo, de quase todas me arrependi, mas houve uma especial, foi a mais certa que escolhi. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Coisas erradas andei fazendo na condição de pecador, mas quando achei-me desfalecendo, tomei a decisão que me salvou. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz.
Preciosos irmãos, nós vivemos aqui na Terra de passagem, conhecendo que a nossa vida aqui, ela é de 70 anos, segundo as Escrituras. Está escrito no Salmo 90, versículo 10. A nossa vida é de 70 anos, mas se alguns, pela sua robustez, chega ao 80, o melhor deles é canseira e enfado, porque o tempo passa rapidamente e nós voamos. Jó capítulo 14. O homem nascido de mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietações. Nesta vida, nós temos que viver bem. Esse é o objetivo de todos. E para viver bem, humanamente falando, fisicamente falando, nós devemos decidir se vamos ser instruídos ou não. Mas há muitos que não desejam ser instruídos, vamos dizer assim, eu detesto escola, detesto estudar, mas pelo menos procura conhecer uma profissão. Pedreiro, carpinteiro, serralheiro, e aí vai. Boas profissões que lhe garante o pão de cada dia e garante também o conforto da família. Porque vivemos ainda nesta vida. Mas devemos balancear as coisas se vamos ser instruídos. Nós não estamos defendendo a ignorância, mas nós sabemos que muitas vezes em que as pessoas se instruem, elas passam a se considerar superiores às demais. Isso acaba prejudicando. Mesmo aqueles que, através de uma profissão que não exigiu tanto conhecimento, ele começa a prosperar, ele fica como que superior. E nós devemos manter sempre a nossa humildade. Em Mateus, no capítulo 5, parece que é no versículo 3, está dizendo assim: bem-aventurado os pobres de espíritos, ou de espírito, porque deles é o reino de Deus. Pobre de espírito é a pessoa humilde. E não precisa ser pobre financeiramente para ser humilde. Você pode ser um doutor, pode ser um empresário, pode ser quem quer que seja. Ele pode ser uma pessoa humilde.
Mas, vejam bem, em relação ao conhecimento da terra, ouça o que Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, do 18 ao 20. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Como está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Agora, é necessário você ter conhecimento para essa vida. É muito necessário. Mas, lembrando que nós precisamos ter outro conhecimento. Está escrito em Oséias 4, versículo 6. O meu povo foi destruído por faltar-lhes conhecimento. Mas em Oséias 6:3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, temos que balancear o conhecimento, porque um dos maiores conhecimentos que devemos ter está em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. Ouça. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todos os homens. Então, meus irmãos, irmãs, o conhecimento de Deus tem que estar acima do conhecimento terreno. E nós temos uma história de um certo doutor conhecendo lá a Amazônia, contrata um ribeirinha para atravessar um rio ali, um dos rios. E aquele doutor, durante a travessia de uma canoinha simples, ele dizia para o ribeirinho: você conhece tal coisa? O ribeirinho dizia: não. E ele falava: você conhece tal coisa? O ribeirinho: não. Você conhece tal coisa? O ribeirinho: não, senhor. E cada vez que ele perguntava para o ribeirinho: você conhece tal coisa? E ele respondia que não. Ele dizia: você perdeu uma parte da tua vida. Mas lá no meio do rio tinha um banco de pedra, um rio meio caudaloso, e a canoinha bateu ali numa pedra pontiaguda, submersa, e o barquinho começou a afundar, a entrar água. Aí o ribeirinho pergunta para o doutor: doutor, o senhor sabe, né, aquele respeito,
O senhor sabe nadar? O doutor disse, não. Então, meu senhor, o senhor perdeu agora toda a tua vida, porque eu sei. Pulou na água e foi embora nadando, e o doutor lá gritando, socorro, socorro, afundou com canoa e tudo, e morreu. Então, sejamos, vamos dizer assim, pobres, ricos, formados, empresários ou empregado mesmo, esse conhecimento de Deus, nós não podemos ficar sem ele. É o conhecimento principal. É conhecer e aceitar. São João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Conhecer que haverá um juízo, não importa se vamos morrer, se não vamos, não tem jeito, não tem escapatória. Haverá um juízo. E é bom conhecer o seguinte, Atos 17, versículo 30 e 31. Mas Deus, que não leva em conta o tempo da nossa ignorância, anuncia agora a todos os homens que se arrependa, porque tem determinado um dia que com justiça há de julgar o mundo por meio de um varão, e disto ele deu certeza, ressuscitando-o dos mortos. Esse varão é Jesus Cristo. Agora, há um conhecimento que devemos ter também, que ele vale tanto para a outra vida como para essa. Vocês sabem que nós estamos em um tempo de espera. E o que nós esperamos? A segunda vinda de Cristo. A primeira vinda, ele veio para redimir a igreja. A segunda vinda, ele vem para buscar a igreja. A terceira vinda, ele vem com a igreja. Aleluia! Então, nós estamos esperando essa vinda. Então, estamos em um tempo de espera, onde quase todas as profecias relacionadas a este fato, a essa vinda, já têm se cumprido. Então, devemos esperar com esse conhecimento, o conhecimento que você é um eleito e que você é um predestinado. Você tem que conhecer, porque se você conhece esses dois segredos, se você é revelado nisso, você vai esperar sem temer. Você vai esperar crendo, acreditando que você vai chegar. Por isso que eu disse, é bom para esta vida e para outra vida. Porque em Romanos 8,
a partir do 28, está escrito assim: e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu decreto. E aos que dantes conheciam, eu, você, nós, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Veja, e aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. E sempre que eu falo nesse assunto, eu digo, até aqui foi uma revelação que Deus deu a Paulo. Agora, os dois versículos seguintes, o 30 e o 31, foi uma conclusão que Paulo teve diante desta grande revelação divina. Porque depois que ele disse que somos eleitos, somos predestinados, e os predestinados foram chamados, e os chamados foram justificados, e os justificados foram glorificados, ele chega na conclusão que eu já cheguei. E que você também tem que chegar. Pois ele disse, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele segue dizendo, aquele que não poupou nem o seu próprio filho, antes o entregou por nós, como também não nos dará com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem nos condenará? Foi Cristo quem morreu? Ou antes, quem ressuscitou dos mortos, o qual está sentado à destra de Deus e intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, o perigo, a fome, a nudez, a espada, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Como ovelhas, somos levados para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nenhuma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, com estas palavras aqui, eu me lembro de Isaías 54, 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e
toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a justiça que vem de mim, diz o Senhor. Então, você deve ter essa conclusão. Se Deus é por nós, Ele te elegeu, Ele te predestinou. E predestino é dar um destino a nós. Esse destino é de ser filhos, à semelhança de Jesus. Ora, se Ele predestinou, Ele é onipotente. O que Ele faz não pode ser impedido. Nenhum de seus pensamentos. Jó capítulo 42, verso 2. Senhor, eu bem sei que tudo podes e que nenhum de seus pensamentos pode ser impedidos. O que Deus pensou, Ele concretizou. Aleluia! E quando Ele opera, ninguém pode impedir. Isaías 43, versículo 13. Antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar da minha mão. Operando eu, quem impedirá? Então fica isso patente. Você não tem que não ter o conhecimento do médico, do doutor. Não, você pode ser instruído. Você pode ser instruído. Mas naquele caso, a melhor instrução para aquele caso, para aquele momento, foi a instrução do Ribeirinha. Ele sabia nadar. Tá entendendo? Não valeu nada para aquele momento, para aquela hora. Não valeu o conhecimento do médico, do doutor. Não sei se era advogado, médico. Valia para outras coisas. E o conhecimento do Ribeirinha não ia valer para outras coisas. Mas para aquele momento, o Ribeirinha era mais instruído. Para aquela hora, o Ribeirinha sabia mais o que era importante. Para a hora que nós estamos vivendo, Malaquias 4, eis que aquele dia vem ardendo como forno, e todos os soberbos e todos aqueles que cometem iniquidade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não ficará nem raiz e nem ramo. Segunda carta de Pedro 3, versículo 7. Mas o céu e a terra que agora existe, pela mesma palavra, se reservam como tesouro para o fogo, e até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Segunda carta de Pedro 3,10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus se passarão com um grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então tudo, quem tem sítio, quem tem fazenda, quem tem loja, quem tem escritório, quem tem casa boa, tudo isso é bom para essa vida. Claro, desde que isso não sufoca a tua vida espiritual, mas é maravilhoso. Claro que é maravilhoso. Você poder assar uma picanha no final de semana, não é verdade? Isso é bom.
Mas para aquele momento, a qual momento? O dia de Cristo, Filipenses 1,6, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, aí, neste momento, nesta hora, vai fazer diferença. Assim como na hora que a canoa furou, o Ribeirinha sabia, conhecia o suficiente para se salvar. O médico, o doutor, sei lá do que, não sabia. Foi essencial. Aleluia. Glória a Deus. Mas pela graça de Deus, a gente sabe que ele vai voltar. A gente sabe que ele está vindo. E nós amamos as Escrituras, principalmente quando Paulo diz, segundo a carta aos Coríntios 11, oxalá me suportasseis um pouco na minha loucura, suportar-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado como uma virgem pura a ser apresentada ao marido, a saber, a Jesus Cristo. Nós amamos a sã doutrina. Segunda carta a Timóteo 4. Conjuro, pois, diante de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, que pregues a palavra, íntes a tempo e fora de tempo, corrijas, exortes, redarguas com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme suas próprias concupiscências. A gente por lado de cá vê essas coisas acontecendo, mas a igreja lavada no sangue de Jesus Cristo, que ama a sã doutrina, ela diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós temos o suficiente, seja rico, seja pobre, seja empresário, seja doutor, nós temos o conhecimento necessário. Jesus Cristo está voltando. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E conhecemos ele de tal maneira que para nós ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia, glória a Deus. Conhecendo que nós somos mais do que vencedores, conhecendo que ele pode tirar essa dor, que ele pode arrancar essa depressão, que ele pode abrir uma porta de emprego para a tua vida, que ele pode mudar a tua história, mudar o rumo do teu casamento, que está descendo uma ladeira, está indo embora, mas Deus pode resgatar-te novamente. Deus pode abraçar o teu casamento e te dar vitória. Aleluia. Restaurar tua vida conjugal. Abençoar tua família. Abençoar você. Te dar vitória. Glória a Deus. Somos eleitos para vencer. Predestinados para chegar lá. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Você, cristão, você não vai acontecer como aconteceu com o doutor. Não, na hora que está chegando, nós vamos subir. Glória a Deus, em nome de Jesus Cristo. Mas se você não conhece ainda
passa a conhecer, porque vai ser vital para a tua vida. Jesus Cristo está voltando e levará uma igreja virgem e pura para a glória. Amém. Amém. Nós vamos aqui ler os pedidos de oração. O irmão Fábio Medeiros, olha gente, guerreiro. Eu pedi oração pela minha mãe na macumba por 2 anos. Minha mãe recebia demônio. Minha mãe foi batizada em nome de Jesus Cristo. E eu trocava os pedidos. Quarta, eu não usava para sexta. O da sexta eu não usava para o domingo, nem de manhã, nem à noite. Eu refazia os pedidos. E Deus me deu a vitória. Seja valente. Irmão Fábio Medeiros, peço oração pelo irmão Basílio e família, por Tiago, por Flávio, por Gabriele, por Giovana, por Mariana e família, por Francilene e família, por Flávia, irmãos do Rio de Janeiro e do Brasil. Então chegou até nós, graças a Deus. A irmã Lorde Medrado, peço oração por minha família. A irmã Lica, peço oração em meu favor e do meu lar. A irmã Cida, peço oração por meus filhos. A irmã Marisa, peço oração em favor da Rayane, que acordou com dor de garganta e ouvido. E a irmã Sandra, peço oração por meu marido, que Deus possa libertá-lo da bebida e cigarro. Também peço por negócio amarrado, travado, sem vendas, está difícil. Irmão Walter, peço oração por mim e por minha família. E vamos aqui para uma rodada no caderno de oração. Começamos no programa passado. Irmão Júlio Fernandes, José Vieira de Souza, Maria Francisca de Souza, pastor Antônio Simões de família, Davina Santos Conde, Dalva dos Santos da Cal Machado, Ademilson Ferreira de família, Aristeu e Rosane, aposentadoria do irmão Aristeu e venda da casa. Vocês orem comigo, viu? Dário e Elisalma, Eni Silva, Vanessa, filha do pastor Ronaldo, Eunilza e família, Timóteo de Leusa, Solange Maia, Olair e família, Alfredo Marques e família, Lúcia Regina Schneider da Rosa e a esposa do pastor. Nildo, irmão da irmã Eunilza. Vamos orar. Amado Pai Celestial, maravilhoso Deus, pela tua graça e tua misericórdia, nós temos a tua ciência. Sim, o terceiro degrau da estatura de um varão perfeito. E essa ciência faz a diferença, porque ricos, pobres, em nenhum sentido, que os teus filhos não falta nada. Davi diz, sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo perecer, e nem a sua descendência mendigar o pão. Portanto, o Senhor cuida de nós, mas alguns mais abastados, alguns mais ricos, mais instruídos, mas damos graças ao Senhor, porque eu conheço gente instruída, mas cristão. Conheço gente abastados, mas cristãos. Aleluia. Te damos graça por isso, Pai amado. Agora, meu Deus, a necessidade é geral. Às vezes o que tem dinheiro precisa de cura. Talvez aquele mais pobre precise de uma porta aberta de um emprego. Enfim, eu coloco todos na tua presença, meu Pai, para que o Senhor, eu gosto muito de falar das tuas mãos,
para que o Senhor possa estender as tuas mãos sobre nós e curar o doente que pôs o seu pedido, está no caderno de oração, libertar o depressivo, libertar alguém que está lutando contra o vício do cigarro, da bebida, das drogas. Sim, libertar de um espírito cobiçador de mulher, de adultério. Libertar, Senhor, um lar onde o diabo chegou ali e aprontou, colocou um contra o outro. Senhor, Senhor, eu venho nesta fonte que é o Senhor, nesta fonte de vitória, nesta fonte de bênção. Deus, estende a tua mão agora, Pai, não só para abençoar os nomes que foram lidos, tanto no celular como no caderno, mas abençoar todos os nomes, abençoar todas as famílias, curar todos os doentes, aleluia, dar vitória, abrir caminho, aleluia, ter irmãos que estão lutando, mas como se fosse em uma esteira, não vai para frente. Deus, desata esse nó, desamarra essa irmã, desamarra seus negócios, aleluia, em nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém, amém, amém. A irmã Marisa, agradeço a Deus por mais um ano de vida que Ele concede à minha mãe, a irmã Maria. Deus abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo, irmã Maria. Que Deus dê muitos anos de vida para a irmã. Eu me lembro, há muitos anos atrás, quase 20 anos, a irmã sofreu ali no encontro de Basto, quase morreu. Mas até aqui Deus tem te ajudado. Em nome de Jesus Cristo, parabéns e glória a Deus por mais um ano de vida. Amém. Irmãos, nós tivemos 51 conexão, uma média de 63 irmãos. O irmão João Amaga, Cantagalo, no Paraná. O irmão Fábio Medeiros, Honório Gugel, Rio de Janeiro. A irmã Noêmia Guimarães, Vitória de Santo Antão, Pernambuco. A irmã Sara Rafaela, Curupira, Pernambuco. A irmã Eni Guimarães, Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Felipe Serafim, Arco-Íris. Lloyd Medrado, Rubiácea. Miriam Araújo, em Tupã. Sérgio Valdirene, Tupã. Alda, em Marília. Zildo Bastos. Adão e irmã Maria, em Núbia Paulista. Irene Família, Tupã. Lica, em Tupã. Estevão, no Óleo. Marta Costa, Presidente Prudente. Cida, em Bastos. Maura Chaves Medina, Minas Gerais. Nelson e irmã Cláudia, no Óleo. Eduardo, em Bastos. Leandra Góes, Pirapozinho. Maria Luzinete, Três Lagoas. José Maria Natanael Limeira. Adriano Marques, em Tupã. Marisa, Tupã. Pastor William Cavalcante, Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. Elisalma Idário, Vitória de Santo Antão, Pernambuco. E Sandra Aracaju, Sergipe. Maurício Silva, Votuporanga. Maura Pereira, Brumado, Bahia. Lúcia e família, São José dos Campos. Isaac Martins Limeira. Humberto dos Santos. Leonilda Barros, Água de Santa Bárbara. Antônio Machado, lá em Osasco, Montoninho. Walter, em Lins. Keila, Jaraguá, Goiás. Pastor Efraim, Várzea Grande. Ó, 2 companheiros aqui assistindo. Graças a Deus. Lá no Mato Grosso. Gilson Rodrigues. É o irmão Gilson? Pode ser, porque nunca teve Gilson aqui. Se for o irmão Gilson, tá aí. Nosso abraço. Bárbara Marília. Pedra Silva, Itaí. Maria Veres, Três Lagoas.
Rosane Charopente, Santana do Livramento, Rio Grande do Sul e Sara Cristina. Meus irmãos, um abraço a todos vocês, bem quentinho mesmo, com amor divino. Que Deus lhes conceda um ótimo dia, no nome de Jesus Cristo. Shalom, até a próxima programação.